Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou. A equipe vocacional me pediu para dar um testemunho sobre a minha vocação sacerdotal, uma vez que eu sou o sacerdote com maior número de anos de sacerdócio, são 63 anos e meio de serviço sacerdotal, todos na Diocese de Leopoldina. Meu nome é Monsenhor Antônio José Chamel, sou natural de São Geraldo, passei a minha infância em Visconde do Rio Branco e fiz o curso de seminário em 12 anos, como era costume naquela época, uma vez que a gente fazia o ginasial, o segundo grau e depois a filosofia, a teologia. Primeiro grau e o segundo grau abrangiam 6 anos e depois 2 anos de filosofia e 4 anos de teologia. E aí vinha a realização da vocação, da minha vocação, que era o sacerdócio. A palavra vocação é uma palavra usada não só para a vocação sacerdotal, mas usada também para qualquer profissão. Para se ser médico, precisa ter vocação para a medicina, para ser engenheiro, vocação. E afinal, o que é a vocação? A palavra vocação vem do latim vocare, chamar. E toda vocação supõe 2 qualidades. Em primeiro lugar, o desejo da pessoa de abraçar aquele serviço à comunidade. E depois as qualidades necessárias. Não basta querer, é preciso haver uma avaliação. E para a vocação sacerdotal, há uma avaliação bastante rigorosa nos 12 anos de seminário que eu estudei. Atualmente, a vocação sacerdotal se realiza depois que o jovem cursa o segundo grau, então ele faz um ano de propedêutico e depois, atualmente o propedêutico está em Muriaé e depois ele entra para a filosofia, que é feito em Juiz de Fora, filosofia e teologia. Eu senti minha vocação desde a minha infância. Foi uma vocação um pouco prematura, podemos dizer assim. Quando eu tive meu irmão mais velho, que foi para o seminário, mas ficou pouco tempo e saiu. Mas quando ele foi, eu logo ouvi assim uma aceitação muito boa, todos ficaram satisfeitos e eu comecei a pensar também um dia ir para o seminário. E mantive esse desejo nos anos subsequentes. Para isso, colaborou muito a situação religiosa e piedosa da minha família. É muito difícil a gente ser padre se não tem uma família religiosa,
família sua não é religiosa, sem o apoio e o exemplo de sua mãe. Mas graças a Deus eu tinha o exemplo de minha mãe, que era de comunhão diária, o exemplo do meu irmão mais velho, que era também de comunhão diária, e meus outros irmãos também davam muito valor à fé, à igreja. Nós éramos 5 irmãos, sendo eu o mais novo. E assim eu pude manter esse desejo de ser padre, e quando eu terminei a escola primária, eu pude então, aos 11 anos e 1 mês, matricular-me no seminário menor Nossa Senhora da Boa Morte, na cidade de Mariana. E aí, dentro de um regime bastante exigente para com os alunos, a gente pôde ter uma educação preparatória muito boa, que eu agradeço muito a Deus, a minha permanência por 12 anos no Seminário de Mariana. Tenho uma gratidão muito grande, tanto ao Seminário Menor, onde fiquei 6 anos, e o Seminário Maior, São José, onde eu pude fazer filosofia e teologia. E assim, preparado, eu pude receber, naquela época, as ordens e cerimônias. Atualmente, para ser padre, recebe-se as ordens menores, o diaconato e o sacerdócio. Naquele tempo, a gente, no final do 1º ano de teologia, recebia a tonsura. No final do 2º ano, 4 ordens menores. Depois, no 4º ano de teologia, a gente recebia o subdiaconato e o diaconato. E depois de um intervalo de 6 meses, recebia-se o sacerdócio, o presbiterato. E assim, eu fui ordenado no dia 8 de dezembro de 1956, na Catedral de Leopoldina, e apenas com 22 anos e 10 meses. A idade mínima canônica exigida na época era de 24 anos, mas o bispo me ordenou, primeiro bispo de Leopoldina, Dom Delfim Ribeiro Guedes, em razão da grande carência de sacerdotes na diocese, ele dispensou 1 ano e 2 meses e me ordenou, assim, com 22 anos e 10 meses. O meu primeiro trabalho foi muito gratificante. Eu passei 3 meses como auxiliar ou coadjutor, como falava-se na época, na paróquia de São João Batista de Visconde do Rio Branco, onde eu aprendi muita coisa sobre a parte burocrática do escritório paroquial, modo de fazer processos de casamento, e aprendi bem as cerimônias do batismo, da unção dos enfermos. Foram 3 meses muito proveitosos, e depois, para surpresa minha, eu fui chamado para reiniciar o trabalho do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, que foi fundado em 1948, foi
paralisou suas atividades em 1954 e voltou em março de 1956. E eu fui nomeado responsável, o reitor e ao mesmo tempo ecônomo. E assim, meu primeiro trabalho foi de seminário, dava aulas, tomava conta da economia, da administração geral da casa e assim eu estive lá por 14 anos residindo no seminário diocesano Nossa Senhora Aparecida, que hoje é o Centro de Pastoral Dom Reis. E mais tarde, e durante esse tempo, eu, aos domingos, fui encarregado de celebrar em todas as capelas rurais da cidade leopoldina, capelas que eram filiadas à paróquia do Rosário. E mais tarde, eu vim assumir a cúria diocesana no dia 1º de fevereiro de 1965, cúria diocesana, onde eu trabalho até hoje, mas durante esse tempo eu me dediquei também à vida paroquial, pude dar assistência a várias paróquias, mas sempre residindo em Leopoldina. Fui administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Leopoldina, por 5 anos e meio. Atingi a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, de Piacatuba, por 33 anos e meio, com suas capelas rurais. E atingi também por 4 anos e meio a paróquia Santo Antônio do Aventureiro, paróquia Mãe de Deus de Angostura, o distrito São Domingos também. E também eu me dediquei ao magistério, sem nunca prejudicar a minha dedicação ao sacerdócio. Eu tive a graça de ser professor de educação moral e cívica na Escola Estadual Professor Botelho Reis, de Leopoldina, onde me aposentei em 1991. E continuei trabalhando em paróquia, trabalhando na cúria. E quando eu completei 75 anos, eu me tornei emérito da paróquia, mas continuei me dedicando à celebração, ajudando os colegas na celebração de cerimônias, missas, cerimônias em várias paróquias perto de Leopoldina. Sim, eu me dediquei ao magistério. Mas eu tenho um outro trabalho que me entusiasmou muito e o qual eu já exerço há 42 anos, e concomitante a todos esses serviços, eu fui e sou, com muita honra, capelão do Asilo Santo Antônio, desde 31 de março de 1978. É pena que esses dias, com a pandemia, não estamos podendo celebrar na pequena capela do asilo. Eu celebrava todos os dias às 7 horas da manhã. E logo passar a pandemia, eu pretendo voltar
a este ofício que me agrada muito, uma vez que é muito útil para os idosos que lá residem e por várias pessoas da cidade que gostam de assistir todos os dias à missa e comungar. Eu espero que em breve eu possa voltar. Eu lembro também, estou com 63 anos de sacerdócio, como já falei. A gente pergunta, por que Deus me deu esta graça? Isto é realmente uma graça, bondade de Deus, unida também à colaboração que a gente teve. Em primeiro lugar, para a gente perseverar no sacerdócio, é muito importante a gente estar unido ao bispo diocesano, sempre, e participar de todas as reuniões, retiros espirituais e reuniões de forania, mutirão de confissões, tudo isto ajuda a manter a vocação. Agora, o sacerdote que vai fugindo dessas obrigações, ele vai sentindo o sacerdócio mais pesado, às vezes alguma insatisfação. Mas para mim, eu tomei sempre muito cuidado para perseverar na vocação durante esse tempo todo, participando de tudo que a diocese programava para os sacerdotes. E assim, eu agradeço muito a Deus esse longo período que Ele me deu e espero que me dê mais algum tempo de sacerdócio para que a gente possa ser útil à Igreja, especialmente à Igreja que está na Diocese de Leopoldina. Por isso, eu agradeço essa oportunidade que eu tive de falar sobre a minha vocação, do começo até hoje, e espero assim que Deus me dê a graça da perseverança até o fim de minha vida.